Fala galera, tudo bom? Pessoal, rola uma polêmica muito pesada, né, quando a gente fala de treino, em relação à contagem de volume de séries e tal por grupamento muscular, certo? Só que aí tem que ter um certo cuidado, e tal. Depende muito também da visão de cada treinador, como se manipular isso. Quer um exemplo? Tem muito treinador, né, ou até estudioso da área de treinamento de força, que fala que a hipertrofia regional ela não existe. Ah, não existe hipertrofia de uma determinada região, porque o músculo tem uma origem em inserção e ele cresce como um todo. Seguinte, se você for olhar um cenário, né, de um agachamento, por exemplo, feito em um hack 45, o quadril ele não se move, só quem vai se mover, basicamente ali, é o joelho, né? Embora o quadril tenha alguma participação, do glúteo ter uma contração ali, a relação de estiramento no glúteo ela não acontece da mesma forma que acontece a relação de estiramento neste mesmo glúteo, né? Possivelmente num agachamento livre, em agachamentos onde a pessoa vai projetar o quadril dela para trás. A máquina de hack 45, ela não possibilita isso, essa ida, esse deslocamento do quadril para trás. Ou seja, o hack ele acaba sendo um exercício joelho dominante, tá? E como quase todos, né, os exercícios joelho dominantes, alguns, né, em sua maioria, no caso, eles têm uma atividade maior na porção do vasto distal. Então, por exemplo, tem um estudo clássico, é antigo esse estudo até, não lembro exatamente o ano que foi publicado, eles colocaram um leg press, e era engraçado, assim, porque tinha um guindaste nesse leg press. A pessoa fazia a série, a concêntrica, o guindaste puxava a pessoa. Era o carrinho, a plataforma parada e o carrinho se movia com a pessoa. Aí o guindaste puxava. E aí a pessoa fazia só a excêntrica, o guindaste soltava, né? A pessoa fazia só a excêntrica com a carga supramáxima, com uma carga acima do limiar concêntrico. Sabe o que é que viram lá? A hipertrofia da região distal do quadríceps, né? E principalmente do vasto lateral. Ou seja, o que eu estou querendo dizer para vocês? Que a hipertrofia regional ela existe sim, tá? E realmente é bem difícil a gente encontrar estudos robustos ali em número, né, para todas as posições musculares. Afinal, temos vários músculos, com o tempo as publicações elas vão crescer e tal. Talvez, né, com o tempo, a própria ultrassonografia, que hoje teoricamente seria um padrão ouro, digamos assim, para avaliação dessa hipertrofia regional, ela nem seja mais padrão ouro, né? Talvez exista um método mais avançado aí no futuro. Mas hoje o que a gente tem de melhor são esses exames de imagem, né, através de ultra e em alguns casos até ressonância. Beleza? Então, queria dizer para vocês assim, que fica aquela guerra, né? Como que eu vou contar um volume de treino para uma determinada região específica, tá? Já que a hipertrofia ela pode ou não acontecer em setores ali. Já fica esse questionamento, tá? Na verdade, assim, eu quero que vocês terminem esse vídeo duvidando de mim, de várias coisas aqui, tá? A minha intenção é essa, quem sou eu, tá? A outra questão, em relação à questão da contagem de volume, a outra pergunta assim, que eu faço, né? Já é para essa galera que fala que não temos hipertrofia regional. Vamos supor que o cara realmente descobre lá, por alguma metodologia, que eu acho muito difícil. Eu sou do time da hipertrofia regional, tá? Que o cara... não existe. Vamos supor que acabou isso aí. Caiu por terra, não existe hipertrofia regional. Show, beleza. Então eu vou contar, né? Então, as séries para quadríceps, por exemplo, de cadeira extensora versus agachamento versus leg press, dentro do grupamento que é para quadríceps ali, peraí, quase todos os estudos que a gente vê que tem cadeira extensora versus alguma coisa, a cadeira extensora ganha. Por que será? Talvez por ser um exercício isolado, né? Para a gente conseguir isolar a cadeia, a pessoa tem um alto grau de estabilidade, uma facilidade na execução, enfim, tá? Então, é muito difícil você comparar um exercício que para hipertrofia seria mais potente, no final das contas, né? E cruzar
isso também com a ativação. Porque a ativação, às vezes, ela é bem menor na cadeira extensora do que outros exercícios. Então, assim, fica aquela discussão, né, de que algumas pessoas, sabendo que outras pessoas ainda não têm uma capacidade técnica para avaliar os estudos entre perfis ou mecanismos de ativação ou não, confundem com um certo discurso, algumas pessoas dizendo que não, mas tem mais ativação e tal, não tem nada a ver ter ativação com mais hipertrofia. Então eu queria fazer, né, esse discurso aqui em relação a isso também, dizer para vocês que a hipertrofia ela não depende de ativação e vice-versa, tá? A hipertrofia ela advém de vários fatores, ela advém de fluxo sanguíneo, de pump, que a gente chama de hiperemia, né, no músculo, aquele rubor ali durante a sessão quando você está treinando, estresse mecânico, que é muito importante, né, e a sua magnitude também é muito importante. Só que tem uma questão, existe o estresse mecânico agudo e o estresse mecânico sustentado, tá? E aí vocês, cara, a gente pode falar sobre isso aqui em relação a alguns métodos de treino e tal, mas vocês entendem que quanto mais alta a carga, com maior nível de controle, né, eu vou ter mais tradução de estímulo pelo músculo. Então, é basicamente isso. Provavelmente também essa minúcia de controle, uma cadeira extensora ali de estresse mecânico, né, com um nível propulsor ali seu de controle, seria maior. Então, a tradução de estímulo por tempo de tensão, talvez, em magnitude, ela pode ser maior. Então, independentemente de ter maior ou menor ativação ali, a gente sabe que esses outros fatores eles podem contar a favor ali do processo de hipertrofia, né? Então, é basicamente isso, né? Tenham cuidado com a questão de contagem de volume de treino, justamente porque o volume ele não se dá só por esse fator que eu disse, né, em relação à região ou não, tá? Outra parada, né, que eu queria falar para vocês é o seguinte: quando a gente vai discutir o volume de treino, né, vamos lá, o cara fez 10 séries de 10 repetições aqui no treino, o outro fez 10 de 10 repetições também. Só que o primeiro, ele chegou à falha na 10ª repetição de todas as séries, ele foi até o limite. E o outro, ele fez o mesmo número de repetição em série, mas tinha ali sempre 1 ou 2 repetições de reserva, tipo, dava sempre mais 1 ou 2 se forçasse a barra com ele, tá? Quem foi dos dois que trabalhou mais? Obviamente que o primeiro. Por quê? Porque ele foi até o seu limite de carga interna e, diria, até externa, tá? Como assim, Léo? O que é carga interna e externa e tal? Existe uma carga externa calculada, tá? Que é numérica ali, de quantos quilos você pegou e tal, o que você consegue fazer. E a carga interna é a carga que a sua fisiologia enfrenta em relação ao desafio do treino. Então, quanto maior for a carga interna, né, ou proporcional essa carga interna ao esforço, o cálculo de carga externa, melhor. Ou seja, aquele cara que sempre deixou 1 ou 2 repetições de reserva ali, ele treinou com menos volume. Então, assim, o volume ele não parte só do controle numérico de tudo. Existe um controle paralelo de intensidade assistida também. Então, você tem que tomar cuidado em relação a isso. Será que foi uma sessão que foi realmente até o limite? E tem gente que está treinando e tal, às vezes nem entende o que é falha, nem chega nesse limite, não sabe o que é isso. Então, qual é a carta que o treinador tira ali da manga, né? Óbvio que ele tem que ensinar ali o que seria esse limite e tal, e promover uma catequese, digamos assim, naquela pessoa que está treinando. Mas, o que eu recomendo? A pessoa não sabe o que é falha, não tem noção, ou é uma coisa meio arriscada ainda para ela e tal. Cara, aumenta o número de séries. Aumenta o número de séries. Vão entrar algumas repetições ali de trabalho, repetições reais, de esforço ali. E esse volume, essa contagem paralela de volume, que não é numérica, que é da carga interna da fisiologia dessa pessoa, ela vai aumentar. E aí, consequentemente, a hipertrofia ela vai acontecer. Isso serve também para aqueles caras que sempre treinam até a falha e vão até o limite e tal, mas eles não estão bem naquele dia.
para treinar, né? Eles não estão assim, não tô na vibe hoje e tal. Aumenta uma série por exercício, provavelmente essa contagem de volume de carga interna também vai aumentar, tá? Não que treinar até a falha seja sempre bom, tenha sempre um benefício máximo e tal, não. Muito pelo contrário, tá? Existem momentos da periodização que você pode forçar ali dias e dias até a falha, e outros momentos não, que seria melhor você recuar, fazer o uso das repetições de reserva mesmo, e fazer um treino mais de cunho de informação, de tensão ali para a musculatura, mas não indo até o limite, até porque esse limite nem sempre vai ser muito bom, mas a gente pode discutir isso em outro vídeo, beleza? Então é isso, é só um alerta em relação a como você vai contar o volume do seu treino de uma forma mais eficiente, mais segura, eficaz, né? Tamo junto e até o próximo.